Olá, pessoal. Então, voltamos aqui do nosso rapidíssimo intervalo para dar continuidade a nesse nosso caos aqui, bem importante, que é realmente a questão da guarda compartilhada, a diferença entre a alternatividade dessa guarda, a unilateralidade, sempre visando o princípio do melhor interesse da criança. Então, agora, a gente vai montar aqui a nossa petição, né? Vamos elaborar uma peça processual com essa perspectiva. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Com essa perspectiva de trabalharmos com possíveis soluções com relação ao caso do nosso cliente. Opa, então vamos lá. Então a gente vai fazer aí, vai montar uma petição inicial. E aqui eu coloquei em vermelho. O que a gente quer? Resolver a questão da guarda, né, compartilhada, se for o caso. Regulamentação de visitas, e aqui eu coloquei alimentos, porque é muito possível, e o que mais a gente enfrenta mesmo é essa unificação de pedidos. Vocês já imaginaram que burocracia, que loucura que seria? Pede alimentos, depois pede outra coisa, depois pede outra coisa. Não dá, né? Não dá, não há santo que tenha tanta paciência desse jeito, nem subir na escadaria da Penha. Então, desta forma, a gente procura uniformizar, a gente procura juntar todos esses pedidos devido à pressa, à celeridade processual e esse condão que tem os juízos de família para poder, na informalidade, estar resolvendo, se possível, tudo o mais rápido possível. Então, aqui a gente colocou alimentos, mas entre aspas, porque foge um pouquinho da proposta da problemática que a gente, então, conversou. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Opa! Então, primeiro de tudo, é sempre aquela história, né? Para onde que eu vou? Eu vou para o estado, né, que está a mamãe? Eu vou para onde que está o papai? Como que fica essa confusão toda? Então, a gente já viu que é onde está a criança. Então, se já ficou determinado, né, ou eles conversaram, que a criança está, por exemplo, aqui em Curitiba, no Paraná, é aqui ou lá que a gente, então, vai direcionar, né, o endereçamento da nossa petição inicial. Então, isso é importante da gente observar, para a gente, como diz o ditado, não cair do cavalo. Hein? Então, nessa qualificação, então, atenção agora para cá. Se eu for cumular divórcio, alimentos, partilha de bens, pode, guarda, regulamentação de visitas, vai ter uma alteraçãozinha aqui. Por quê? Porque aqui, na qualificação, a gente vai, então, indicar a cliente ou o cliente. Então, vamos supor, Dona Maria e o seu João querem se divorciar. E nessa peça de divórcio estrutural, vamos, então, cumular pedidos, conforme nós já falamos. Pode ser o nome da Dona Maria aqui, que é a nossa cliente? Pode, ok. Só que, neste caso, nós não estamos falando de divórcio. Nós estamos entrando com uma ação autônoma de guarda. Ou, então, cumulando alimentos, que pode cumular ou não. Então, se for o caso, né, casuisticamente, é possível. É para a gente? Quem que a gente está querendo defender? A criança. Então, a gente vai colocar o nome da criança representado ou assistido, dependendo da idade, pela genitora ou pelo genitor. Então, isso é bem importante, é bem pontual, que a gente precisa, então, aqui chamar a atenção de vocês, tá? Então, só lembrando que a representação é de 0 a 16 anos.
de 16 aos 18 incompletos, né, para fazer os 18 assistido. Então, a gente aqui trabalha nessa perspectiva. E aí, pessoal, é bem importante a gente qualificar direitinho, endereço, para não ficar batendo na trave, é muito chato, é muito desagradável, né? Deixar passar detalhes que não é que não sejam importantes, mas são detalhes assim tão de praxe, né, que a gente até vai no automático, Ctrl+V, Ctrl+C, mas é prestar atenção em colocar um endereço atualizado, com o comprovante de residência atualizado, tudo isso é bem importante. Então, está aqui, né? E aí a nossa qualificação, se nós somos membros de uma sociedade de advogados, onde a gente recebe as nossas intimações, tanto que agora nessa era, né, virtual, digital, algumas coisas estão aí se modificando. A procuração em anexo, e aí a gente vai agora fulcrar, a gente vai basear, né, as nossas necessidades junto ao cliente ou à cliente, de acordo com esses artigos aí, o 731 do CPC e o 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, num procedimento comum. Por que não estranhe, eu coloquei aqui a Constituição Federal? Porque, nesse caso, como a gente está falando da cisão da entidade familiar, a gente, então, estrutura, se quiserem, obviamente, se for adequado, se vocês acharem conveniente, sempre fazer uma referência aos princípios, à Constituição Federal. Então, essa ação, propriamente dita, aqui, como eu falei, pode envolver alimentos, mas como o caso proposto, a cliente não demonstrou esta necessidade, vamos então ficar com a temática de hoje, que é, de fato, a questão da guarda. Então, por que a gente já vai pedir a guarda compartilhada? Porque, dentro dessa proposta, a gente já tem decisões reiteradas, a nova lei da guarda compartilhada. Então, num primeiro momento, a gente pede a guarda compartilhada. Mas, atrelado a quê? Atrelado a quê? Que a gente vai mencionar daqui a pouco? Plano parental. Então, a gente trabalha com a guarda compartilhada e a regulamentação de visitas. Mas, espera aí, mas a guarda compartilhada, para que regulamentação de visita? Claro, porque a guarda compartilhada, mesmo ela sendo compartilhada, o que vai se compartilhar são as decisões com relação aos filhos, e não a questão da residência, que pode ser fixa na casa do genitor ou da casa da genitora. Aqui o foro competente, a gente já está aqui, né, reiterando o artigo 53, inciso 1º do CPC. Então, é sempre onde está o incapaz, a criança, o vulnerável, o adolescente. Esse plano parental é super importante e vai entrar aqui quando a gente vai trabalhar com o cabimento. Então, vejam, quais os artigos que a gente pode utilizar para poder reforçar, para dar um power, né? Aquela vitamina na nossa petição. Então, a gente vai falar dos artigos que sofreram alteração devido a essa nova, entre aspas, nova de novo, essa nova regra, essa lei de 2014, que vem com o número 13.058, que vai apregoar exatamente, num primeiro momento, a opção do compartilhamento. Então, lembrando que esse compartilhamento é ambos os genitores decidirem o bem-estar da criança, qual escola que eles vão estudar, se é uma escola com cunho religioso ou não, como será o bem-estar dessa criança de um modo geral. É isso que acontece numa guarda compartilhada. E não tratarmos de residência fixa ou não. Tá? Então, guarda compartilhada, a gente tem que fazer essa análise. E lá no CPC, que tem que estar sempre conosco, né, nos auxiliando, né, nas questões processuais, eu posso, então, me utilizar dos artigos 693
a 697. Tá? Então, dando continuidade aqui, e agora sim, eu vou para, né, apontar para o coração, o âmago da questão aqui. Então, o que eu quero com essa petição inicial? Eu quero que fique estabelecida essa guarda compartilhada, mas eu quero esclarecer como que vai ser. Como que vai ser o modus operandi disso daí? Então, nessa situação, a visitação do filho é que vai, então, estar atrelado o plano parental, o nosso plano parental. Deixa eu até ver se eu consigo escrever aqui. Ai, que chique, gente. Olha que lindo. Plano parental. Olha aí. Gente, esse é o pulo do gato. Pulo do gato, vocês vão fazer isso e depois vocês vão passar um e-mail e vão falar, nossa, Adriana, olha que negócio que deu certo. E vai dar certo, eu tenho certeza disso. Então, sabe aquele ditado, o bom combinado não sai caro para ninguém? É isso aí. Então, se as partes já tiverem um delineamento, é tal qual o sumário num trabalho acadêmico de mestrado, doutorado, pós-graduação. Eu tenho que saber para onde eu vou, qual o rumo que aquilo vai tomar. Só o pedido de uma guarda compartilhada, tá bom, seu juiz, o negócio é o seguinte, tá? Eu quero a guarda compartilhada, eu quero mais, como se a gente estivesse no shopping e fosse escolher o prato. Ah, eu quero o bife à parmegiana, depois eu quero uma... Então, eu tenho que saber o que eu quero. E nesse plano parental é a grande oportunidade. Gente, olha que letra. Brincadeira, né? Olha, gente, eu já fiz caligrafia minha vida inteira, não adiantou nada. A referência, então, aqui, como é que eu posso estruturar exatamente o que eu quero? Então, eu vou fazer referência àqueles artigos que a gente já havia trabalhado, né, antes do intervalo. Então, eu vou trazê-los para cá. Com relação a esse, que eu chamo a atenção de vocês, o 1634 vem falar do poder familiar. Olha aí, vou até circular ele, adorei mexer nessa canetinha, gente. Muito chique, olha aqui, estrelinhas para cá. Agora eu vou inventar uma moda, vou querer toda hora escrever na canetinha, estou brincando. O 1634. Então, é bem importante isso. Por quê? Porque é o 1634, juntamente com os outros, que vai falar mais ou menos assim, como se a lei estivesse ganhando voz. Papai e mamãe, olha só, a guarda compartilhada, vocês vão decidir juntos. Você não pode tomar uma decisão sozinha, e nem ele pode tomar uma decisão sozinho. Vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que se entender com relação ao bem-estar dos seus filhos. Então, na questão da guarda unilateral, a mãe, por exemplo, ou o pai que estiver com a guarda, o outro sobra apenas o direito a uma visitação sem muitos compromissos. Então, ele não pode buscar o filho na escola, por exemplo, sem autorização da mãe, numa guarda unilateral. Ele não pode pegar o filho e, sei lá, deixar passar uns dias com ele, porque isso não estava lá né, no combinado. Então, quando a gente trabalha guarda compartilhada, e por isto esta é a regra, o que se prima é o maior tempo possível dos genitores com os seus filhos. E, para isso, é a importância power do poder familiar. Então, o poder familiar, ele é o soberano, é o geral. E a guarda é um gênero do poder familiar. Então, é através dessa implementação da guarda compartilhada que me parece, esse foi o grande objetivo da lei, esse é o grande objetivo de nós que estamos operando todo esse processo de legislação, de constituição, para promover um pouco mais de calmaria, um pouco mais de alegria, de felicidade para as famílias que já se encontram em desunião, em briga, em discórdia. Então, esse plano parental, coloquem tudo o que vocês puderem. Façam ali minuciosamente toda uma relação promovendo o melhor interesse da criança. Então, tivemos uma situação muito complicada de divórcio mesmo, né? De dissolução desse matrimônio.
um filho que beirava ali os 8 anos de idade, era super grudado com ambos, filho único, inclusive. E era uma família que, de uma forma, né, era harmoniosa, até que a mãe, vejam, eu vou colocar a situação sem nenhum juízo de valor. A mãe tornou-se evangélica, mas a evangélica fervorosa, que ia na igreja mesmo, que ficava lá, que ajudava na engrenagem lá do templo. E ele era católico, mas ele não era muito. Né? Ele dizia católico, dizia, tem religião? Tem, eu sou católico. Mas não ia muito à igreja. Quando a esposa, né, foi para esse novo caminho religioso, ele achou desaforo. E aí ele falou, então também agora eu vou ficar na igreja. Eu vou lá na igreja, agora eu vou também ser assíduo na igreja. E aí começou a confusão. Então, quando a mãe ia para o templo, queria levar o filho. E quando ele ia para a igreja, de birra, levava o filho também. Na verdade, isso... Exatamente. Mas a religião que eu escolhi, meu filho vai, né? Quem come do meu feijão tem que rezar da minha religião. Esse é um ditado antigo. E era isso ali que aconteceu. Eles começaram a brigar. Se não bastasse isso, essa divergência religiosa, que eles não estavam conseguindo entrar num acordo, ela tornou-se vegetariana. Então, ela tornou-se vegetariana não, vegana. Vegana, não comia nada de proteína animal de jeito nenhum. E ele, como um bom gaúcho, gostava do boi mugindo, aquele sangue escorrendo. E aquilo, para ela, tornou-se insuportável. Claro que isso não ia dar certo. Né? De tanta briga, eles resolveram, então, divorciar-se. E aí começou o conflito da guarda. Como é que fica? Guarda disputa, vem para cá, vem para lá. Então, a princípio, arbitrou-se a guarda compartilhada, porque as decisões iriam ser tomadas em conjunto. Essa é a proposta da guarda compartilhada. Então, a criança ficava com a mãe uma semana, depois ficava com o pai uma semana. Então, do compartilhamento, houve a alternância, a guarda alternada. Então, quando a criança estava com o pai, vivia lá na igreja católica, limpando lá os negocinhos dos santos, ia para a churrascaria saindo dali, ia para o Mac, comia aquele sanduíche bem gorduroso e aquela coisa. Quando estava com a mãe, ia para o templo e só comia folhinha, aquela coisinha, né? A coisinha. Coitada essa criança! Pois é, claro, não ia dar certo. Comportamento. Aí a escola chamou. Olha, está acontecendo isso, aquilo, ele está brigando com os amiguinhos, ele não se relaciona mais, ele se modificou, o que está acontecendo em casa também, e ele já não queria fazer mais nada, a criança ficou em depressão. Voltamos para o judiciário. E aí, dentro de uma certa situação, mesmo com plano parental, voltou-se para o judiciário e, por um tempo, o juiz apertou o botãozinho, acionou a equipe multidisciplinar, e chegaram à conclusão que a guarda passaria a ser unilateral por um certo tempo, até que os pais tivessem, lembro do professor Faquinha, hoje ministro, que os pais tivessem um pouco mais de maturidade, deixassem a infantilidade de lado, para que observassem o melhor interesse da criança. Então, a criança foi melhorando, aí, como a guarda era unilateral, né? O pai, então, tinha direito a visitas, não houve um afastamento, mas ficou com a mãe a guarda. Porque a mãe ficava mais tempo em casa, o pai trabalhava fora, ficava muito tempo fora, então ficou. Depois de uns 3 meses, com o laudo da equipe multidisciplinar, eles voltaram lá no juiz, bateram na porta, e então, com o laudo, verificaram que foi possível reverter, voltou para a guarda compartilhada. Então, gente, não faz coisa julgada e a gente tem que ficar observando comportamento. A criança fala, a criança tem voz, a criança tem que decidir. E, inclusive, uma das situações foi essa. Chamaram a criança, aquela tal do depoimento sem dano, no lugar mais lúdico, respeitada a idade dela, com psicólogos, acompanhamento, e chegou à conclusão que, inicialmente, teria que reverter a guarda para unilateral e depois, com o acompanhamento,
poderia novamente voltar ao status quo antes, que seria a guarda compartilhada. É o que se quer. E vejam, aqui eu vou falar também, né? Se a gente for já de cara, tipo, meter o pé na porta, sem pedir licença, abrir a geladeira do teu amigo e pegar a melhor cerveja sem pedir para ele, você está lascado, que você não volta mais na casa. Você não é mais convidado. Quando a gente já entra sem elementos muito robustos e já pede a guarda unilateral, vai levar a burdoada. Vai levar a burdoada. Então, a gente precisa analisar bem se é cabível a gente pedir a guarda compartilhada, mas monitorando, e aí quem vai fazer esse papel? O plano parental. Então, no plano parental, você já cerca o bichão lá com todos os lados. Ó, criança vai fazer assim, é isso aqui, vai continuar naquela escola, porque o plano parental é a maneira deles se entenderem no papel, com o juiz olhando, caneteando. E se houver um descumprimento? Advertência. E se continuar? Multa. E se continuar? Aí converte. Então, nesse caso que eu estou contando para vocês, tudo foi tentado, mas infelizmente não deu. E o comportamento, a criança estava em sofrimento. Então, para evitar mal maior, não afastou o pai. Claro que não. Mas isso serviu de medida pedagógica. Gostei daquela medida pedagógica. Adorei. Serviu de medida pedagógica para a gente poder ficar atento quanto a isso. Nossa. Sim, sim. Nossa, faço ideia. Uhum. Sim. Confortável. Uhum. Sim, com certeza. Sim, sim. A decisão. Sim, sim. E a equipe multidisciplinar está atuando. Está atuando. Isso é bem importante para ele ter um convencimento com base no melhor interesse da criança. Sim. Fica pensando aí. Exatamente, exatamente. Você sabe que o pessoal que está aí em casa, né, no conforto do lar, mas nós estamos aqui, olha, numa energia. A doutora está contando que também tem um caso em que o padrasto, né, comprovadamente abusou da menina, a mãe separada do pai, e quando constatou isso, afastou a menina do lar, mas a menina, né, em depoimento, quantos anos tinha? 14 anos, né? 14 anos. Ela não queria nem ficar com a mãe e nem ficar com o pai.
que preferiu ficar com a irmã, e aí o juiz aí está decidindo juntamente com a equipe multidisciplinar. Isso é muito comum também quando entram os avós. Então, o que, na verdade, a gente precisa ter em mente? O melhor interesse da criança. Então, a gente tem que analisar, tem que avaliar. Será que essa irmã tem condições psicológicas, emocionais, financeiras, para ter a guarda da criança? Poderemos até pensar numa guarda compartilhada. Mãe, pai e a irmã. Ou mãe, pai e os avós. Então, a guarda compartilhada, ela serve para isto. Consegue? Sim, sim, sim. Quem demonstra melhor interesse de cuidar da criança, sabe? E tomar decisões em conjunto. Então, a guarda compartilhada é tomar decisões em conjunto. Porque o que acontece com a unilateralidade, como já dizia a ministra Nancy Andrighi, do STJ? A unilateralidade cria uma potestade. Olha, aqui eu mando, hein? Todo mundo fica quieto, ninguém fala nada. Quem manda sou eu. Não quero saber. Não vai. Mas eu vou tirar, não vai. Então é assim, sabe? Claro que eu estou exagerando, né? Mas é assim. Por isso que essa história do plano parental, que a gente está aqui, né, fazendo essa sugestão, que dá super certo, não tem como dar errado, pode assim, demorar um pouquinho até as coisas se ajustarem. Mas isso faz parte de uma composição. Exatamente. Isso. Exatamente. Olha aí o pessoal, né, de casa. A doutora está complementando. As crianças, elas têm que ter regras. Elas têm que ter um fio condutor. E aqui complementando. E as crianças seguem regras melhor do que os adultos. Concordo plenamente com vocês. E para isso que agora está na lei, não é opcional, o juiz, a todo momento, ele deve promover a conciliação. Sempre. Então, isso está lá no artigo 695, é bem importante isso daí. Ele vai informar, ele vai possibilitar, né? E ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação, conciliação, observado aí esses 2 artigos, tem outros, mas esses me parece que nos ajudam a reforçar o que a gente está conversando aqui. Então, é o 695 e o 694. E agora, os pedidos. Então, a gente já tem o plano parental, a gente já tem o cabimento, a gente já falou da lei, a gente já falou da alteração que ocorreu no direito material, já falamos das questões processuais, já atrelamos tudo com os documentos, com as questões probatórias, agora o pedido. Então, esses pedidos, a gente já teve oportunidade de estar realçando isso, aqui eu renovo o realce. Os pedidos são fundamentais para a gente dizer bem objetivamente, é o nosso sumário num trabalho acadêmico. A gente tem que dizer para o juiz aquilo que a gente veio fazer. Olha, seu juiz, então, diante de tudo isso aqui, essa argumentação, esses fatos, as disposições legais, junta jurisprudência, junta tudo, é isso que eu quero. Então, aqui, agora é só sugestão, obviamente, aí os pedidos, cada um é que nas suas especificidades vão trabalhando ali de forma detalhada, aqui é uma mera sugestão. Então, a procedência do pedido, acolhimento destes, com base nos artigos 487, inciso 1º, 731 e etc., aquilo que vocês acharem conveniente, para que produza os seus efeitos legais. Aqui eu costumo pedir que seja também arbitrado multa caso o plano parental não seja obedecido, já que as partes já estão cientes do que está rolando aqui. Então, produção de provas, especialmente da prova documental, com base no artigo 319, inciso 6º do CPC. Aqui também depende do caso, também a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso, eu coloquei em vermelho. Vou pegar a canetinha, gente, olha que emoção!
eu vou circular aqui, ó, se for o caso. Então, só se for o caso mesmo. Pô, se a pessoa tem condição de pagar, que seja. Mas não tem, então tá bom, então a gente pede, né? Essa justiça gratuita é uma autorização constitucional, processual, do direito material, inclusive. Intimação do Ministério Público. Tem que chamá-lo? Tem. Ele tem que estar aqui. Inclusive, se ele tiver, a obrigação dele de estar aqui conosco. E se a gente não pedir, pode até gerar, olha só, hein, uma nulidade processual. Se tiver caso aqui, que a gente vai falar agora, de alienação parental ou denúncia, ou falsa denúncia de abuso sexual, complicou, ele tem que estar. Olha lá o artigo 178, a gente até já decorou, né? O artigo 178, inciso 2º do CPC. Então, a intervenção do ilustríssimo, né? Eu nem uso essa palavra que eu coloquei porque, né, é o modo que a gente chama, ilustríssimo e tal, mas se não quiserem colocar, né, que a gente só está colocando ali o resumão do Ministério Público. Então, ele tem que atuar, é vulnerabilidade, ele tem que estar de olho, né? E, claro, diante de outros pedidos que vocês verifiquem necessários, não economizem, coloquem aqui, reforcem a questão do plano parental, como eu falei. E agora a gente só quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Nesse caso, a gente não mencionou alimentos, né? Que a gente combinou. Então, foi uma situação mais específica de guarda, visita, e, enfim, nós não mencionamos alimentos. Como que a gente vai trabalhar com a questão do valor da causa? A gente vai nos utilizar das informações do artigo 292, inciso 6º do CPC. Se tiver acumulação de pedidos e envolvam alimentos, então, se tiver, por exemplo, uma questão de, sei lá, partilha de bens, um divórcio, ou de dissolução de união estável que envolva patrimônio, você vai somar o patrimônio daquilo que está sendo discutido e, se tiver alimentos com a sua acumulação, você vai, especialmente na questão de alimentos, deve aqui fazer a soma de 12 prestações mensais. 12. Isso é coisa de carioca também, hein? O pessoal fala, o quê, Adriana? É 12. Hein? Tomate também, eu não consigo falar, é tomate, né? Tomate é uma coisa boa. 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, sempre a gente tem que colocar um valor da causa, independente do contrato que vocês estiverem fazendo, dos honorários, enfim, deve ter um valor da causa. E aqui, cuidado para onde que vocês estão direcionando, né? E colocar ali aonde que vai funcionar, aonde que vocês vão direcionar. Muito bem. Meus queridos, minhas queridas, chegou o momento. Chegou o momento. Agora estremeceu o esqueleto nesse negócio aqui. Alienação parental. O que tem a ver com a questão de guarda? Principalmente com a guarda compartilhada. Tudo! Tudinho, 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 tudinho. Então, um é um enroscado no outro. E, geralmente, os trabalhos muito interessantes que envolvem as questões de alienação parental são provenientes de um período, olha lá, de um período que iniciou em 2008. Ah, gente, eu não vou escrever mais aqui, não. Ah, eu vou escrever aqui, olha que chique. Ai, gente, dá licença aqui um minuto. Ó. Então, é que minha letrinha ela é feia de qualquer maneira. Olha que horror. 2008. Então, o que aconteceu aqui até a gente chegar em 2014 para que todo mundo chegasse e falasse, caramba, temos que conversar sobre, temos que falar sobre esse negócio. Isso aí é um cupim. Sabe aquele cupim que entra no nosso armário, sem a gente olhar, sem a gente ver? A gente só vai dar conta quando a gente pega a roupa, ela está toda cheia de furinho. É assim. Então, apresento, que já não é novidade para ninguém, a tal da alienação parental. Então, como é que ela chegou no nosso ordenamento jurídico? Será que ela não existia? Será que existia? Então, eu vou
eu vou contar o caso já, para a gente poder entrar, né, na história assim, com mais ênfase. Então, olha só, então a gente já trabalhou com a questão da guarda, tal, estados diferentes. E agora, olha só, um processo de separação judicial litigiosa, com diversos incidentes, onde se discute também a guarda e o regime de visitação dos filhos. Foi o que a gente terminou de ver. Em determinado momento, eis que a mãe acusa o genitor de abuso sexual praticado contra os filhos, contra os menores. É instaurado, de pronto, um procedimento criminal perante o NUCRIA. É um núcleo de repressão de crimes contra criança e adolescente e que nada constata. Também o exame perante o IML é negativo. E agora, José? Em sua defesa, o pai apresenta um laudo psicológico onde está ali presente fortes índices de que as crianças foram vítimas da síndrome da alienação parental. Pede, então, diante da ausência de provas de abuso e ainda diante das provas apresentadas de alienação parental, que as visitas sejam retomadas, ainda que acompanhadas de um terceiro, que neste caso será a sua avó paterna. Temos aí uma bucha de canhão para resolver. Pronta para estourar a bomba. Doutores e doutoras, como faremos isso aqui? Como que a gente vai lidar com essa situação? Esse caso é um de tantos milhões de casos que nos deparamos todos os dias. Então, dentro dessa perspectiva, primeiramente, a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos legais e processuais da alienação parental. E depois, para o grande finale, eu gostaria de contar com a colaboração, a expertise de vocês, para vocês me dizerem como que vocês conduziriam essa situação. Qual o procedimento, quais os procedimentos que nós temos em nossas mãos, tanto constitucional, quanto legal, quanto entendimento, né, dos nossos tribunais, para resolver esse problema tão grave, tão malicioso, tão grotesco, que é mesmo a alienação parental. Então, vamos entender isso aí. Achamos a lacuna. Achamos a lacuna. Olha lá. Não, vou escrever aqui. Então, 2008, tivemos aí a guarda compartilhada, mas só se tivesse acordo. Passado um tempo, tivemos em 2014, agora sim a regra da guarda compartilhada. E o que aconteceu nesse ínterim? A promulgação desta lei em 2010. Foram tantos casos que vieram à tona, agora a gente pensa, né? Então, a alienação parental sempre ocorreu? Sempre. Sempre a gente não sabia, a gente não se dava conta. E é interessante, né? Não tem nada de engraçado, é interessante. Que às vezes, principalmente as mulheres, as mães, chegam lá no escritório apavoradas. Doutora, me socorre. Pratiquei alienação parental. Eu falei, você praticou alienação parental? O que você fez? Eu falei mal do meu ex-marido, aquele filho da mãe, aquele salafrário. Doutora, eu posso perder a guarda? Eu falei mal dele, estou praticando alienação parental. Então, será que um simples falar mal, já caracteriza alienação parental? Então, a ideia aqui, a expertise aqui, que a gente vai trabalhar agora com vocês em rapidíssimas pinceladas, porque isso aqui é uma coisa que daria o ano inteiro para a gente conversar. Tá? E agora eu já estou inventando moda. Derruba a lei. O quê? E vamos fazer isso. É crime, não é? É coisa de médico, é coisa disso. Então,
na certa. E é uma questão tão importante, tão urgente, que quanto mais a gente abrir as nossas reflexões com relação a isso, quanto melhor a gente vai ajudar aos clientes que nos batem a porta em busca de uma esperança, em busca de um conforto, em busca de respostas. Então, vamos lá. No dia 26 de agosto, olha aí, 26 de agosto está quase chegando. 26 de agosto, mas em 2010, foi sancionada a lei. Então, o número da lei é exatamente este, 12.318, 2010. Logo assim que essa lei chegou, né, aqui perto da gente, uma saraivada de críticas, principalmente pelos médicos, psiquiatras, psicólogos, dizendo assim, eu fico imaginando eles colocando a mão na cintura e falando, o que essa turma jurídica aí está pensando? O que é isso que entrar no nosso métier? Isso aí é coisa para médico, isso aí é coisa para psicólogo, isso aí é uma doença. Será? Então, tá certo, até hoje voltou essa discussão que houve em 2010. Olha só, isso aí saiu em todas as manchetes de jornais, todo mundo escrevendo artigos. O que a gente tem para hoje, o nosso arroz com feijão, é o seguinte. Eu preciso, em primeiro lugar, fazer uma separação, vamos dizer assim, separação não, mas uma certa distinção entre a própria alienação parental e a síndrome da alienação parental. E já, de cara, já saber que se eu tenho um fiozinho que pode me levar à alienação parental, eu tenho que correr. É para ontem. Porque se você não correr, é algo tão sutil que você não vai poder mais usar a roupa que está toda furada pelo cupim que você não viu entrar. É um bichinho tão pequenininho, é algo tão assim devastador, que quando você percebe, a síndrome já está instaurada. Por isso, a sinalização de urgência. Então, meus amigos e minhas amigas, se vocês tiverem uma situação dessa, de guarda principalmente, que começa aquela disputa, um querendo acabar com o outro, e colocando o filho como uma arma, como um joguete para ferir reciprocamente, diante das mágoas e diante dos dissabores, atenção. Então, como que a gente pode sinalizar isso? A lei vai dizer para a gente. Então, quais são os passos que nós, então, deveremos ter em mente para poder já começar a trabalhar com a nossa petição, os nossos pedidos. Então, vejam, a primeira coisa, SAP é a síndrome da alienação parental. É quando a patologia já está instaurada. Eu já não consigo mais perceber a realidade. Eu fico fora da casinha. Então, eu olho aquela situação, esse quadro aqui branco, eu não vejo mais ele branco. Eu vejo ele azul. Mas não é porque eu estou percebendo que ele se tornou azul por um problema qualquer da minha visão. Porque, de tanto me falarem que este quadro aqui é azul, eu introspectei aquela mentira como se fosse verdade. E eu vejo tudo obnubilado, eu vejo tudo diferente de uma verdade. Então, a SAP, quando já se chega a falar de síndrome, é que já houve a instalação dessa perturbação emocional, psicológica, contra o outro. E a alienação parental propriamente dita? São as condutas que vão me levar à síndrome. Então, eu vejo aí fora, no senso comum, a galera achando que é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Aqui a gente está, né, numa especialização. Então, a gente precisa colocar, como quem diz, o nome nos bois. Então, não é. Então, uma coisa é a síndrome. É algo que já está instalado. E, estatisticamente, já ficou comprovado, e eu digo isso com muita tristeza, gente, porque é um tema assim, que mexe muito comigo. Né? A gente já participa de muitos eventos, treinamentos, palestras, e eu estou sempre me atualizando com os dados, e eu tenho que dizer para vocês, 80% dos casos tornam-se irreversíveis.
irreversíveis. Uma vez alienado, síndrome instalada, muito difícil. Tem casos que o adulto, a adulta, nos procura e fala: doutora, agora que eu estou percebendo, quando começa a estudar sobre o tema, agora que eu estou percebendo que eu passei por uma alienação parental. Então, ela passou a fase infantil, a fase da adolescência, até chegar à idade adulta, nesse processo. Esse ciclo vicioso de uma inverdade. Então, como que a gente vai agora trabalhar isso processualmente, que é o que a gente quer, né? É o que a gente quer. Então, quando se fala, então, da síndrome já no estágio, tem algumas vertentes que trabalha com o estágio moderado, grave, enfim. Mas isso no frigir dos ovos, a gente precisa já detectar, de preferência, detectar logo assim que está começando a confusão. Sabe quando começa os galos de briga começam a se enfrentar, assim, a já ir para o ataque, opa, a gente já separa. Porque quando começar a confusão, fica difícil. Então, esse carinha aqui, né, esse psiquiatra, em 1985, aí que começou com esse negócio de doença, de tal, porque foi ele que startou. Então, ele fez experiências com muitas crianças, em muitos anos. Então, as crianças e adolescentes foi o grande laboratório do Dr. Richard Gardner, que foi um psiquiatra renomado e que nos ajudou a chegar ao o ponto que nós estamos hoje. Então, essa coisa de síndrome de alienação parental, ela existe, ela está entranhada na nossa sociedade, está entranhada nas nossas famílias e a gente, às vezes, pratica sem saber que praticou. Sem saber que praticou. Então, na década de 80, surge, então, essa nomenclatura que ele, o professor, o psiquiatra, ele era professor também, chamava de SAP. E veio, primeiro, num contexto psicológico, médico, e depois nós abraçamos isso e a gente conseguiu trazer, né, o legislativo conseguiu trazer em forma de lei o que a gente agora chama de alienação parental. Tudo começou com a situação no processo de disputa de guarda entre os pais. Então, começamos... Então, isso vem do Dr. Gardner. Tudo começou quando ele observava as famílias que já estavam separadas, que já estavam desassociadas, e ficava aquela coisa. Um filho puxa de um braço, o outro puxava de outro. Ah, você me traiu, então você vai ver, você não vai ver mais teu filho. Ah, você não sei o quê. Ah, mas você é a megera. E aí ele observou que o ponto de partida era a disputa no Instituto da Guarda. Olha só. E aí, hoje em dia, a gente até fica com essa pergunta, né? Vou escrever aqui, ó. Isso, exatamente, doutora, exatamente. O pessoal que está aí no sofá, é uma realidade. Ó, você não vai se comportar? Vou mandar você para o seu pai, como se fosse assim, vou mandar para o bicho papão. Agora se segura aí. Hã? E fica essa interrogação. Será que é possível? Eu não vou trabalhar com isso agora, é para a gente pensar. Pessoal do sofá aí, pensem comigo. Será que é possível uma alienação parental, os pais ainda dentro de casa? Ó, o pessoal aqui já respondeu. Ó, positivo e operante, olha lá. É possível? É possível. Né? Então, não é aquela questão de só... Né? Hoje que chegou essa conclusão. Não é possível. O pai está de um lado, a mãe está de outro, vai disputar a guarda. A disputa pode começar ainda eles em casa. Então, eu acho que agora o ponto de partida, o start, hoje, na nossa realidade atual, não é nem mais a disputa pela guarda, e sim o próprio conflito. É o raio desse conflito que vai trazer para a gente toda essa problemática. E aí, pessoal, eu quero rapidamente só pontuar com vocês o enredo do samba. Então, é a Mangueira entrando na avenida. Olha agora aí. É a lei da alienação parental nos proporcionando o embasamento que a gente precisa para, ou numa ação autônoma,
ingressar em juízo ou cumulada. Porque o mais comum, inclusive, que eu tenho observado ultimamente, né, antes mesmo da pandemia, é esse levantamento de que pode estar acontecendo a alienação parental. E junto com a ação de guarda e regulamentação de visita. Então, por isso que é um tema enroscado no outro. Não tem como você falar de guarda e esquecer a alienação parental ou vice-versa. Portanto, a própria lei ela é curtinha, mas me parece que ela é bem pontual e ela nos ajuda, pelo menos na minha experiência, quando a gente detecta alguma dessas situações, a gente pega a lei e taca lá. Levanta a lebre. O não eu já tenho. Então, eu vou agora correr atrás. Então, vamos investigar. Se trata mesmo de alienação parental ou não, para que aquilo não se torne a síndrome. Olha aí a diferença. Lá no artigo 2º da lei, já de cara, assim, né? A gente está abrindo a porta da nossa casa, é a sala que a gente, o hallzinho, a gente já, opa, deixa eu olhar aqui o que tem aqui nessa casa. É a lei. Artigo 2º já. Considera-se ato de alienação parental. Então, a própria lei vai dizer para a gente o que é. Olha só, alienação parental, não falei ainda de síndrome, porque eu quero evitar a síndrome. É exatamente essa proposta da lei. E que a galera aí fora faz uma confusão danada. Fala, mas, gente, vamos colocar, vamos falar o que é para falar mesmo? Então, vamos falar. Olha lá, artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental. Primeira coisa que a lei já dispõe. Interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. Por isso que, de novo, comportamento. Vou anotar aqui. Comportamento. Então, é através do comportamento, letrinha horrorosa, meu Deus, comportamento, que a gente vai observar que a questão psicológica da criança está começando a ser afetada. Então, olha, aonde que a gente recebe uma ajuda muito grande? Quando a criança já está na escola, é um grande aliado. A escola é uma grande aliada nossa. E essa, gente, foi a grande dificuldade nessa época de pandemia, que as crianças ficavam em casa. Estão ainda. Extremamente vulneráveis. Extremamente vulneráveis. Então, é algum familiar que percebe, é alguma situação que starta. Então, o artigo 2º, já de cara, já vem dizendo assim, interferência psicológica. Meu Deus do céu. Gente aí, galera de casa. Olha essa situação, olha isso. Aula virtual, criança não assiste a aula. Não assiste a aula, simplesmente assiste a aula. Aí a escola chegou, né? Acionou, sempre a escola, sempre alguma coisa externa. Eu falei, que negócio é esse? Aí, o que a mãe dizia? É a mãe que alienava. Se você, né, não assistir aula, não, como é que é mesmo? Ah, sim, sei, sim. Meu Deus, então é o contrário aqui que eu tinha entendido. Então, a mãe fazia uma chantagem de que se ela assistisse aula, ela ia ter que ir para a casa do pai. Olha aí, gente, onde que vai a torpeza do ser humano? Olha aí. E a pedagoga, então, desconfiou. Então, você vê como é que é o start? Olha, é isso. Então, elementos probatórios. Numa guarda compartilhada, a escola vai acionar ambos. Numa guarda unilateral, não. Olha aí, ó. Olha aí. Olha, interferindo aí na questão da alienação parental. E ainda continuando o artigo 2º. Essa interferência psicológica, ela pode ser promovida ou induzida. Só pelos genitores. Só aliena papai e mamãe? Não. Não é isso que a lei está dizendo, não. Olha lá. Por um dos genitores,
pelos avós, pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, naquele caso, doutora, que você contou da menina que foi abusada do padrasto, precisou ser afastada, porque a mãe continuou com o padrasto, mas ela queria ficar com a mãe também, mas não queria ficar com o pai, que já estava separado, e queria ficar com a irmã. A irmã poderia alienar? Poderia. Poderia, se o juiz consentir dela ficar com a guarda, poderia ser uma situação que nós, então, estamos encarando aqui de acordo com o artigo 2º dessa lei. Então, não é só mamãe e papai, não. Podem ser outras pessoas. Exato, a doutora está lembrando aqui, pessoal. Madrasta, padrasto. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado. Então, no parágrafo único ainda do artigo 2º, a exemplificação, formas que exemplificam a prática da alienação parental, inclusive com auxílio de terceiros. Então, uma babá pode? Babá fica com a criança. Olha só. Olha isso, a cuidadora ali. Pode praticar? Pode. A lei está dizendo, com auxílio de terceiros. Então, olha, combina aqui que você vai ficar falando para ela que a mãe ou o pai é uma megera, que é coisa e tal. Gente, isso é tão real que no depoimento sem dano, né, quando a gente vai ouvir a criança, ter contato com ela, a criança desenha, dependendo da idade, de forma lúdica, exatamente o que acontece na realidade. Comportamento, a criança desenha. Olha, essa pergunta foi difícil. Pessoal aí de casa, olha essa pergunta difícil. Olha a pergunta. Então, a minha amiga aqui, a doutora pergunta, professora, mas na tua prática, você percebe que a coisa é mais assim no inconsciente ou é proposital? Vou fazer e vou acontecer. Acontece ambas as situações, mas estatisticamente é proposital. É o propósito de acabar com o outro. Tem como objetivo acabar com o outro. E quando acontece isso, que é o que mais ocorre estatisticamente, para se instalar a síndrome, é isso aqui. É muito fácil. Muito. Pra vocês terem uma ideia, no último caso agora, guarda compartilhada, hein? Guarda compartilhada. Então, combinou plano parental, o pai ia buscar a criança, né? Ia tirar uns dias de férias, estava um período de férias, antes da pandemia. Ia pegar a criança, que ele queria, o filho sempre teve vontade de acampar, então, e deu uma bicicleta para a criança, né, de Natal, enfim, para levar a bicicleta, tudo combinado. A mãe não trabalhou bem com aquilo, né, falou, não, porque inclusive ele vai levar a nova namorada. Isto não pode acontecer. O que ela fez? Ela engendrou um plano maquiavélico, né? E ligou para o pai e falou assim, olha, não venha porque houve uma situação assim, os amigos também convidaram fulano, e eu acabei deixando. E o pai ficou indignado, mas como assim você deixou? Estava tudo combinado, tudo acertado. Não venha. Ele nem está em casa agora. E o menino na janela, desde as 8 da manhã, com a mochila pronta, bicicleta ali, esperando o pai. E aí começou. A mãe, tá vendo? É isso aí. Seu pai é um irresponsável. Porque seu pai é isso aqui. Seu pai é isso assim. Deu um crepe na cabeça do menino, que ele pegou a bicicleta e se mandou. Saiu por aí. Sofreu um acidente gravíssimo, foi para o hospital, ficou em coma. Vocês acham que a mãe avisou o pai? Não. Ela já tinha dito que o menino já tinha viajado com os amiguinhos. O pai não sabia, e ela, então, o que disse ali no hospital? Tá vendo? Você vê como é que o pai não ama? Nem veio aqui no hospital.
pai não sabia de nada. E isso ela contando com auxílio de terceiros, a avó, tio, a família inteira cobertando essa crueldade. E o menino, quando acordou, os médicos e tal, e ele, a primeira pessoa que ele pergunta, o pai. Aí o médico olhou para o outro, tal, e a mãe, não, porque seu pai nem quis te ver, e etc. E quando o pai ficou sabendo que entrou no judiciário, o que a mãe apresentou como prova? Ele não deu entrada no hospital, ele não quis saber do filho, e etc. E tal. Agora, como provar que o pato não é ganso? Então, gente, é uma situação absurda. A gente vê cada situação que você parece coisa de filme de terror. Você não acredita que o ser humano seja capaz disso. Outra situação, e nessa envolvendo o caso que eu já vou contar para vocês. É bem parecido. Casal sai do interior, vem para a cidade grande e traz a sogra. Já estão sacando, né? Por isso aquele ditado, quem casa quer casa, é isso, né? E ela sempre viveu ali, as dispensas deles e tudo mais, e vieram para cá e ela nunca se conformou, porque ela queria ficar na cidadezinha dela. Ainda era exigente, a danadinha, né? Fui para lá, mas eu queria ficar lá na cidade interior. E ela nunca se deu bem com o genro, sempre viviam as turras, as brigas, e isso começou a atrapalhar a vida conjugal. Ele, até que ela engravidou, teve a criança, né? Aí ela falou, agora sim, agora eu vou me vingar desse cara. Gente, a criança ainda, lá pelos seus 2 anos, 2 aninhos, 2, 3 anos, ela implantou provas falsas de abuso sexual. Ela que ficava com a criança, né? Eles iam trabalhar, e ela então machucava a vulva da criança com o cabo de escova. E aí a criança começou a ficar irritadinho ali, coisa e tal, e foi tudo à tona. E ela falou, gente, até provar, né, que não era, vai fazer o exame, vai, mas afasta o genitor que está fazendo isso, né, até por uma medida de proteção para a própria criança. Gente, esse homem ele ficou transtornado. Ele tinha uma transportadora, ele ficou quase nada. Olha, todo mundo contra ele. Ele começou a tomar remédio de tarja preta. Bom, resumo da ópera, porque o tempo urge, né? Porque eu tenho tanto caso para contar que a gente tem que fazer uma seleção. Mas esse foi forte, esse foi muito complicado. Tem casos assim que eu sempre pontuo, porque marcam muito a nossa vivência, né, na advocacia. E ficou comprovado que foi a avó. Ficou demonstrado, restou demonstrado. E que ele era inocente nessa história. Então, foi o exame do IML, que nem aquele caso que nós conversamos aqui. Foi mais ou menos assim. Aí ele quis, mas nisso demorou tanto que a criança cresceu. Com aquilo na cabeça, meu pai é o lobo mau. Tanto que quando ela desenhava, ela fazia os desenhos, ela desenhava o lobo mau. Quem é esse aqui? É o lobo mau, meu pai. Ela olhava para o pai, ela via as orelhas crescendo, ela no depoimento dela. Olha, as orelhas, quando eu olho para ele, as orelhas crescem. Ele alonga o focinho, ele tem aquelas garras pronto para me comer. Olha aqui a fábula. Comer, violência sexual, é o lobo mau. Olha só que loucura. Sabe? Então, vejam como que isso é perverso. Como que isso acaba com a vida da criança. E já ficou comprovado que crianças que passaram por essas situações têm hoje sérios problemas de relacionamento. E não podia ser diferente. Então, por isso que quando a gente trabalha com essa ideia, a família é a base da sociedade, está lá na Constituição, artigo 226. Tudo começa na família. Talvez por isso meu amor ao direito das famílias. Porque, poxa, é onde a gente tudo começa. A vida social começa primariamente na família. Então, se você não tem um ambiente bacana, a coisa complica. Por favor, doutor.
Exatamente. Pessoal aqui do lado do sofá, né? O doutor pergunta, será que hoje a gente já tem algum mecanismo de proteção para essas situações? Porque, olha, quando acontece alienação parental, todo mundo é vítima. Até a pessoa que faz propositadamente, ela também está doente. Ela também adoeceu. Adoece todo mundo. Adoece a pessoa alienada, adoece o alienador, adoece as pessoas que têm o convívio com as crianças e os adolescentes. Então, por incrível que pareça, né, temos trabalhos de terapia, a equipe multidisciplinar vai ali fazer a contenção, visitas monitoradas, porque depois eu quero o feedback daquela situação, daquele caso que eu deixei, que envolve esse também, né, que é uma falsa denúncia, né? Então, quando ele retomou a questão da guarda, do poder familiar, que ficou suspenso o poder familiar dele. Não, sim, logo assim que houve a denúncia, a mulher que a gente até hoje, a gente não sabe se ela foi conivente ou não. Até hoje. Isso já passaram anos. Eu também perdi o contato, né, com eles, que a gente atendeu ele. Né? A coisa ficou tão complicada que a gente atendeu ele no núcleo de prática jurídica, que eu atuei muitos anos, né, na justiça gratuita para essas pessoas que não tinham condições. E ele chegou lá acabado, ele mostrou para a gente, eu perdi tudo. Tudo, perdi tudo. Perdi minha vida, minha dignidade, meu dinheiro, meu patrimônio, foi tudo. Tristeza, gente, tristeza. Sim, sim. É. Pois é. É. Perfeito. Perfeito, doutora. E isso que eu estou dizendo, a sociedade hoje ela está muito doente. Né? São doenças emocionais. Vou até mais além, doenças éticas e morais. Então, se a gente, por exemplo, sem nada de lição de moral, né? Mas se a gente pensar na nossa vida, bom, eu só vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, muitas coisas seriam evitadas. Então, voltando lá ao teu questionamento, doutor, será que tem algum procedimento, alguma medida? Tem aí trabalhos, tem aí ONGs, tem essas equipes multidisciplinares, tem tratamentos, mas efetivamente não. Isso aí. Olha, é como se fosse um Covid. Alienação parental é tal qual um Covid, né? Parece que dissemina assim como uma... E a gente tem que tomar as precauções, como o uso de máscara e álcool em gel, as precauções de alienação parental. Cuidem da questão da guarda, cuidem da questão dos relacionamentos, todos eles são desafiantes, mas a gente não pode ultrapassar a barreira do que é legal, do que é bacana, do que é razoável. E a gente faz isso, às vezes sem querer. Então, eu vejo isso, esse exemplo que eu dei. O pessoal já chega no escritório, putz, será que eu pratiquei alienação parental? Só preocupação já dá um clique na pessoa. Olha, então vamos fazer o seguinte, aí é o que a gente pode ajudar, né? Cada um fazendo a sua parte. Doutor, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que se a gente unir as forças e encarar a advocacia na área das famílias, num comprometimento moral, psicológico, para a gente ajudar mesmo, encaminha, cuidado, não fica falando mal, não afasta. E essa questão de afastar, aqui que está na lei, está na lei, está lá. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor. Aí o pessoal, às vezes, pergunta assim, mas se for verdade? Mas a criança não tem nada a ver com isso. A verdade é sua e não do seu filho. Então, ele não foi legal para você, mas com seu filho, não. Exatamente, exatamente. Essa é a proposta do Sofaquim. Às vezes, o adulto, e quase sempre, é mais infantil do que o próprio filho infantil. Né? Dificultar o exercício da autoridade parental.
Dificultar o contato de criança e adolescente com o genitor. Não, ele não está em casa. Não, ele não pode. Gente, o pessoal toma celular. Nós tivemos um caso que aí, olha só, briga, o pai se afastou. Quando ele percebeu que os filhos não estavam atendendo o telefone, ele ia lá, os filhos não estavam em casa, a mãe tirava de propósito, ele comprou um celular novo, comprou um notebook para eles poderem se comunicar. Já era, a mãe tirou isso deles. Ele ficou tão indignado que ele se rendeu. Aí ele, é. E ele, na cabeça dele, ele estava achando que os filhos é que não queriam. Mas era a ex-mulher. O tempo passou, ele foi fazer direito, ele foi meu aluno. Foi fazer direito, e ele muito magoado, né? Muito magoado, falou assim, eu vim para essa faculdade para entender esse raio aí de alienação parental. E quando ele se deu por conta, os filhos entraram com uma ação de abandono afetivo. Então, de uma alienação parental que ele foi vítima, ele novamente vai cair na vala. Olha aqui a proteção dessa pessoa. E isso a família toda execrando ele, né? Como que pode? Quanto laço perdido. E ele, então, foi se reconciliar com os filhos. E a gente conversava muito, acabava a aula, ele vinha conversar comigo. Eu falei, lá vem ele conversar comigo. Eu falei assim, olha, alguém tem que tomar uma atitude. Sabe aquele filme, Alguém Tem que Ceder? Alguém tem que tomar uma atitude. E vai ter que ser você que é o adulto da história. Você que é o pai, corra, porque ali já estava instalada a síndrome. E ele foi, aí, inclusive ele parou de pagar pensão, com raiva. Meus filhos não querem saber de mim, então eu vou parar de pagar. Que gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele foi se aproximando, e no final da faculdade, depois de 5 anos, ele chega para mim e fala, olha, professora, eu consegui me reaproximar dos meus filhos. Não foi fácil, mas eu consegui. Não é fácil. O que é fácil nessa vida? Nada. Isso. Isso. Perfeito. Pronto. Mantenha o contato. Exatamente. Pessoal aí de casa, olha a sugestão, visita online. Plano parental, olha, no horário tal, quem não tem essa coisa. Ah, não, agora não pode. Agora não, naquele dia vai poder sim. Porque senão advertência, multa. Gente, olha só, se não doer no bolso, é difícil. É difícil esse estado consciencial do ser humano. Muito difícil, ainda mais quando aperta o nosso carro. Então, se a gente está magoado, se a gente está ferido, se está com raiva, a gente faz coisas que talvez com sanidade, com tranquilidade, nós não faríamos. Então, nós, operadores do direito, não vamos esperar que as pessoas tenham esse nível de consciência. Então, a gente tem que promover isso. Perfeito, doutora, perfeito. Então, vamos marcar lá, audiência online. Agora eu vou falar com meu filho, eu quero estar com ele. Então, além de tudo, dificultar a convivência, omitir informações pessoais. Vou viajar, não vou dizer para onde, eu vou me mudar. Só deixa o recado, a partir de amanhã eu estou no Rio de Janeiro, não estou mais aqui. Porra, que isso? Assim, de repente? Quanto, inclusive, às situações escolares, médicas, endereço. Outra situação, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares ou mesmo contra os avós. Já temos várias ações, e isso está pegando. São situações que os avós são impedidos de ver os netos. Tivemos uma situação há pouco tempo, o marido faleceu, ela nunca se deu bem, a esposa a viúva, nunca se deu bem com os pais dele e proibiu os filhos. Não, agora ele morreu, acabou. Acabou como? Que isso? Que loucura? Acabou coisíssima nenhuma. Então os avós entraram com uma ação guarda compartilhada. Olha só que legal. Entraram com uma ação direito de visitas. É isso. Tá? Então, dentro dessa situação, também podemos trabalhar com isso. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança, do adolescente, ou genitor, familiares. Aí é aquela situação, volto àquela situação que eu trouxe no início propositadamente. Então, lá o ministro, Vilas Boas, entendeu que não era caso de alteração de guarda. O pai ofendido
viu o filho longe dele, de repente, a mãe nem comunicou a ele, e ele, então, pediu a alteração de guarda. Doutores e doutoras, será que se ele mencionasse a lei, inciso 7º, mediante uma possível alienação parental, será que ele levava? Pois é. Então, olha só como a gente tem ferramentas na nossa mão, mas a gente tem que usá-las. Não adianta a gente ter aqui um banquete, né? E só provar um prato. A gente tem que estar ali vendo o que a gente pode ter nas mãos para poder ganhar a parada, ou pelo menos amenizar as situações. Aqui, então, a gente já havia comentado isso, mas aqui eu estou propondo o desentranhamento da letra fria da lei para as nossas petições, para a nossa labuta, que não vai ser fácil, mas a gente tem que estar ali comprometido. Artigo 5º. A própria lei vai nos dizer, vai dar toda a chave do caminho. Ó, possibilidade de uma ação ordinária autônoma para a identificação da AP. Olha só, por isso que eu quis trazer isso para vocês visualizado, né? Concretizado, materializado, para a identificação, que pode ter, gente, isso raríssimo, mas pode acontecer, de chegar no final das contas, a equipe multidisciplinar e tal, falar assim, não, aqui não é caso de alienação parental. Não é caso de alienação parental. Até porque, se houver mesmo e ficar comprovado o abuso, é caso de alienação parental? Não. A falsa denúncia de abuso é, mas a concretude do abuso contra a criança, que pode ser pelo padrasto, pode ser pelo avô. Tivemos uma denúncia, um certo tempo, que a menininha, olha só que loucura, a menininha devia ter aqui uns 11 anos. Ela chegava em algumas ocasiões, ela não sentava. Ela ficava lá encostada na parede, assistindo aula. E aí a professora começou a achar aquilo estranho, em algumas situações, ela não sentar. Quando foi ver, o avô que ficava em casa com a menina, tomando conta dela, abusava dela. Gente, meu Deus do céu, que monstruosidade que é essa? E ela, assim, ela não tinha percepção daquilo, né? E cidade do interior, não tinha essa percepção. Ela achava que aquilo incomodava ela, era uma coisa muito ruim, agressiva, mas ela não estava sabendo exteriorizar com palavras. Mas olha o comportamento. Ela demonstrou com comportamento. Quando foi ver, era real. Era real. Então, veja, o artigo 5º vem trabalhar com a ação autônoma, que é urgente, mas eu também posso aproveitar. Vou embora, boto meu bloco na rua e faço vários pedidos cumulados, que é aquela situação dos alimentos, da guarda, que a gente comentou antes do intervalo. Então, no curso das ações variadas, podemos, então, verificar, identificar. Olha como a lei é certinha. Artigo 5º, a gente vai tentar identificar, mas a gente tem que promover, gente, a gente tem que bater na porta. Qualquer momento, e também cumulativo, pedidos cumulativos. Então, vai ter o divórcio, vai ter regulamentação de visita, vai ter a guarda. Pedir tudo numa ação só, pode. Ou então, entrou, desconfiou, opa, pega lá. Tá? Então, pode ser ou um pedido autônomo ou cumulado com outras situações. Por quê? Porque é o juízo da informalidade, né? Então, aqui no artigo 6º, já finalizando aqui, o rol exemplificativo de medidas que possibilitem. Então, isso também a gente só trouxe desgraceira, né? Agora vamos tentar um arco-íris um pouco, né? Vamos tentar aí dar uma melhorada aí. O que a gente pode fazer? Isso que eu estou dizendo, nós temos um banquete, nós temos a lei, a gente tem várias situações, então vamos aproveitar. E é lá no artigo 6º, o grande super artigo 6º, que vai nos trazer um rol de medidas que possibilitam o fim ou uma diminuição dos efeitos da AP. Veja, a lei fala em AP, alienação parental. Então, vejam, a síndrome da alienação parental
por mais que elas estejam juntas, umbilicalmente ligadas, são situações que a gente pode distingui-las, certo? Então, aqui, o nosso objetivo é, de fato, identificar. Mas sempre vai ficar dúvida. Então, eu volto com aquela provocação do meu amigo, né? Do doutor, pessoal aí de casa, que, poxa, mas tem alguma situação que possa, de repente, estar aliviando, que possa, de repente, estar nos ajudando a proteger pessoas que passam por isso, uma denúncia falsa. Então, gente, é o nosso trabalho. Nós temos que, então, ser muito perspicazes para tentar chegar até eles. Eu acho que a defesa que essas pessoas têm, nós é que vamos ter que promover, né? Nós também podemos nos considerar os super-heróis, né, super-heroínas dessas situações. Porque, às vezes, a pessoa chega lá sem saber lufas e traz o relato para a gente. Aí a gente vai para a lei. A gente vai para a lei fazer aquela tal da subsunção do fato. Perfeito. Então, a qualquer sinal, corram. Então, é isso que a gente pode trabalhar, né? A qualquer sinal, levantem a lebre. Levantem a lebre. Teve uma situação muito desgastante, também de um aluno meu, mas isso tem muito tempo, né? De um aluno meu que passou por isso. Mas quando ele foi fazer direito, já era a terceira faculdade dele, as coisas já tinham se resolvido. Mas ele ficou tão entranhado com aquilo, ele teve que se envolver tanto com aquela situação, processualmente falando, que ele resolveu fazer o direito. É a grande razão da vida dele hoje, foi descobrir esse talento no direito. Hoje ele é um super mega criminalista. Mas aconteceu com ele. Então, eles tinham, um casal que vivia super bem, quatro filhos, né? A última, a nenezinha, foi um parto muito difícil, e lá pelas tantas, ainda quase recém-nascida, ela aparece com uma anomalia, uma ferida na vulva, e aquilo começou numa ardência, a criança não parava de chorar, a mãe levou para o hospital, e a médica que atendeu, chamou ela num canto e falou, olha, cadê seu marido? Ela disse, não sei o que, ele está lá fora esperando, todo mundo preocupado. Afasta ele. Afasta ele, olha só, afasta ele, vamos chamar já fazer o escarcéu, porque a sua filhinha, seu bebê, está sendo vítima de abuso sexual. Gente, sabe quando a casa cai? Maísa, meu mundo caiu. O mundo do cara caiu. Caiu. Isso que eu estou dizendo. Gente, isso é muito complicado. Ela num exame. Então, não foi fazer um aprofundamento, mas levantou essa suspeita. Gente, olha a responsa. Bom, eu vou economizar, porque nós já estamos quase no final. Bom, depois de um certo tempo, aí corre para cá, processo corre para lá, e a esposa do lado dele, até um certo tempo. E a coisa vai a exame, e ninguém descobriu o que a menina tinha. Até então, o que eles tinham de concreto era que era bem provável que a menina a bebezinha tivesse passado por um abuso sexual. Né? Enfim. E aquela coisa, aquela confusão, ele acabado, chegou a um tal ponto de exaurimento que a mulher começou a desconfiar dele. Aí ele chamou, né, um perito bem famoso lá de Campinas, que agora me fugiu o nome dele, mas é bem famoso, aquele que participou lá daquela... Nossa, como é que é o nome dele? Bom, eu esqueci. Mas é um perito, assim, feirão, né? Que participou daquele caso lá do Collor, lá, que matou aquele homem, aquele Farias, o PC Farias. Chamaram o cara com a equipe dele. Gente, descobriram que a menina tinha uma doença, uma enfermidade, que só tinha no mundo 2% de chance. 2% de chance de contrair essa... Hã? Isso, perfeito, muito bem, olha aí, essa é a vantagem de estarmos aqui juntos, olha aqui que maravilha, né? Essa professora aqui que às vezes some o negócio da cabeça.
e descobriu isso. Então, mas fizeram vários exames, descobriu que era uma doença, gente, raríssima, que só 2% do mundo, e caiu logo no colo dele. Que falta de sorte, mas enfim. Gente, até provar tudo isso, né, ele entrou com uma ação de danos morais contra o hospital, contra essa médica. Foi uma imprudência muito grande. Ela não poderia ter levantado essa suspeita sem antes ter feito mais exames elaborados. Enfim, ele foi afastado, quase que quebrou, rachou o pilar familiar dele. E ele, então, conseguiu se recuperar e hoje ele atua na área, é um grande criminalista. Não vou falar o nome, né, para não expor a pessoa, mas eu admiro profundamente. É um outro, então a gente fecha a nossa aula de hoje com essa lição para a gente, né? Claro que a gente tem que manter sempre os cuidados, a cautela, e não achar que isso aí é falsa denúncia. Não, a gente tem que conferir. Mas podem existir casos que nem esse que eu estou comentando, que era um caso raríssimo e que, então, verificou. Então, gente, é a conduta, é o comportamento. O cara era fantástico com a família, com todo mundo. Então, é a dúvida. Na dúvida, a gente afasta um pouquinho, visitas monitoradas para não cortar o vínculo e até se restabelecer o status quo ante, como é o caso que eu contei para vocês, né? E que até eu pergunto para vocês. Nesse caso, no último tempo aqui da nossa aula, como que vocês fariam? Naquele caso que a gente contou do Nucria, que também a mãe, né, denunciou falsamente e descobriram nos exames que não tinha mais nada a ver. Qual medida que vocês entrariam? Vocês optariam pela guarda compartilhada, pela guarda unilateral, pela suspensão do poder familiar? O que vocês acham? E outra coisa, vocês já pensaram também que a alienação parental pode ser considerado crime? Sim. E que há penalidades? Sim, também. Então, a gente só não pode esquecer que na alienação a criança ou o adolescente fica mais a criança, né, que tem ainda está a formação psicológica ainda está muito embrionária. Ela vê o outro como um bicho-papão. Então, não dá para afastar de cara também a mãe que aliena, porque ela vai ficar sem referencial afetivo. Isso aí, isso aí. Pois é, exatamente. Exatamente. Então, a gente não sabe até que ponto o ser humano é capaz de fazer tantas loucuras assim. Daquele que foi vítima da alienação. Né? É como se fosse um ressarcimento que dói no bolso. Então, o alienador ele deve pagar. Além da advertência, ele deve pagar. Né? Em que pese a gente sabe que todo mundo adoece. É uma doença generalizada de amor, de falta de afeto, enfim, né? Mas é isso aí. Pessoal, já deu a nossa hora, vamos nos despedir. Um beijo, coração para todo mundo. Espero que vocês, né, fiquem bem diante de tantas situações que conversamos hoje, mas é para isso que nós estamos aqui, né, todos nós, unidos nesse ideal de abraçar a causa com bastante comprometimento que o tema merece. Tá? Agradeço a atenção de todos. Pessoal que está em casa também, receba o nosso carinho virtual e até uma próxima oportunidade, meus queridos.